Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Roberto Tadeu, sejam todos bem-vindos ao meu canal História da Igreja, Antropologia e Parapsicologia. Durante 4 séculos, os cristãos de origem judaica e não de origem romana, depois que o, o cristianismo foi levado para Roma por judeus, com certeza, né? Historiadores e teólogos afirmam que o apóstolo Pedro ele levou o cristianismo para Roma. Isso está até em livros históricos, né? Então, durante 4 séculos, os cristãos não usavam um símbolo da cruz porque era humilhante para eles, né? Porque Jesus tinha morrido na cruz. Passaram a usar a cruz depois da legalização do cristianismo pelo imperador Constantino, né? Parece que o primeiro a usar o símbolo da cruz foi Constantino, né? Segundo uma lenda. Até o secretário do imperador Lactâncio, se não me engano, ele cita essa lenda do imperador Constantino que sonhou com o símbolo da cruz para pintar os escudos do soldado romano e uma voz disse: com esse símbolo vencerás. A partir de então, parece que a cruz passou a ser usada pelos cristãos, né? Como nos crucifixos, depois do século IV. Então, durante 4 séculos, desde o ano 30, os cristãos não usavam a cruz, usavam símbolos judaicos para representar a cruz de Cristo, né? Para os cristãos, a importância era Jesus ter morrido na cruz, porque era um sinal de salvação, né? Mas eles não representavam nem usavam o sinal da cruz. Até o símbolo da testa que os cristãos faziam, a cruz entre aspas, na verdade, ele seguiu o exemplo do profeta Ezequiel, como está lá no livro do Antigo Testamento, Ezequiel 9:6, que o profeta Ezequiel andava com um selo, um carimbo, e marcava, Deus mandava marcar a testa dos hebreus lá, porque representava a salvação. No livro de Apocalipse também, citando Ezequiel, o anjo manda marcar a testa dos cristãos para aqueles que iam ser salvos, né? Representando a cruz de Cristo, mas na verdade era o tal. O tal é a última letra do alfabeto hebraico, que deu origem ao tal do alfabeto grego. Esse é o tal do alfabeto grego. O tal do alfabeto hebraico é um pouco diferente, parece mais um N, não é um N, é parecido. Como eu estou sem computador, não dá para imprimir o tal, né? Não tenho impressora, nem tenho computador. Eu estou no celular. Eu desenhei mais ou menos, mas esse seria o tal, também usado pelos franciscanos, né? São Francisco de Assis teria adotado o tal e assinava como assinatura o tal, em vez do nome dele, né? A gente assina rúbrica, tal, rúbrica, nosso nome. São Francisco de Assis assinava o tal como assinatura, né? Então, os franciscanos usavam o tal grego, mas de origem hebraica. O tal é uma letra do alfabeto hebraico, não tem nada a ver com Tito, com o mitraísmo ou com os romanos, como afirma o Francis. Lá agora não lembro qual pai da igreja que o Francis usa a patrologia, a patrística, né? Falando lá do símbolo da testa dos cristãos, a multiversal flaviana, o Francis, né? Afirmando que o símbolo na testa, a cruz, que na verdade é o tal, na testa dos cristãos era um símbolo do mitraísmo, de Mitra, que o cristianismo teria adotado a cruz do mitraísmo ou dos romanos. Então, os cristãos não usavam a cruz durante 4 séculos.
Depois, em Roma, foi sincretizado a cruz romana ou tal com símbolos gregos, romanos, helenistas. Depois, definitivamente, depois da legalização de Constantino, de Teodósio e dos 3 imperadores, chamado tetrarca, né? Que a cruz, enfim, a cruz que a gente conhece hoje, usado pelos cristãos, pela Igreja Católica, pelos padres e no crucifixo, que é a cruz romana, foi adotado. Mas no início, até os textos gregos, acho que do século 2, 3, 4, também não trazia a cruz romana, e sim o staurograma ou tal, que é uma letra hebraica. Nos textos gregos se encontra tanto tal, representando, substituindo a cruz romana, como staurograma. E como eu disse, lá no livro de Ezequiel, vocês podem depois ver lá, não sei se eu leio, mas lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, 6, o profeta Ezequiel marcava aqueles que ia ser salvo com o tal na testa, não a cruz. Aí Apocalipse citando Ezequiel, mas aí é um anjo que marca a testa dos cristãos. Depois as comunidades cristãs, os cristãos primitivos, marcavam a testa com o tal simbolizando a cruz de Cristo, mas não a cruz romana. Então a gente fala assim que o tal, ou a cruz na testa dos cristãos é herança do mitraísmo, coisa de romano, não é verdade, né? Até aquela passagem onde Jesus diz para pegar a sua cruz e seguir-me, se for olhar no texto grego, não está cruz, que é uma palavra em latim, mas staurograma ou tal. Então quem estuda um pouco da Bíblia, né, e pouco do judaísmo antigo, do hebraico, sabe muito bem que o tal é a última letra do alfabeto grego. Agora eu não lembro se é a 10ª letra do alfabeto última letra do alfabeto hebraico. Acho que é 10ª letra do alfabeto grego, se não me engano. Mas o tal grego, né? Ele foi herdado, teve como origem o tal do alfabeto hebraico. Então, acho que tanto o Scania, que se diz que estudou grego, como o Francis deveria estudar mais um pouco o judaísmo, o hebraico, os textos gregos do Novo Testamento, né? Não usar só a Bíblia em português é tão fácil, né? Porque foi escrito em português, foi traduzido para o latim, foi escrito em grego, tem origem do aramaico, né? Então, Francis e os seguidores da Multiversal Flaviana, os inscritos, não deveria ir atrás muito das falácias do Scania e do Francis, né? Os caras deveriam entender um pouco mais o hebraico, o judaísmo do século I, o grego, né? Interessante que o Scania diz que é sabido em grego, né? Eu não discordo, mas ele não sabe que o tal, que é uma letra grega, teve a origem como o tal hebraico, né? O tal hebraico deu origem ao tal grego, né? E que não tem nada a ver com títulos Flávios, né? Que já é latim, né? Depois ele fala que eu estou latindo, né? O cara quer dar uma de latim, mas quem está latindo é ele, né? Então, e é isso aí. Então, assim, resumindo, durante 4 séculos, os cristãos, a igreja cristã, tanto em Roma, como na Ásia, como em Corinto, lá em Israel, não usavam a cruz romana por ser algo humilhante para eles, né? Porque Jesus tinha morrido para eles. Era um símbolo de morte no início para os cristãos, não era um símbolo de salvação.
Então os cristãos usavam o tal, que é a letra hebraica, a exemplo do profeta Ezequiel e exemplo de Apocalipse, né? Assim como os textos gregos, né, não trazia a palavra cruz, nem o símbolo da cruz. É só pesquisar que qualquer um acha os textos gregos, né, que traz o estaurograma, um símbolo pré-cristão judaico, ou tal em si, né, que é a última letra do alfabeto hebraico.